Olá, tudo bem? Seja bem-vindo, seja bem-vinda à nossa quarta aula de resolução da prova de noções de direito da Assembleia de 2013, que, como eu digo, foi elaborada pela FUMARC, mesma banca de 2013, que é a mesma banca de 2023. Dá um recadinho aqui rápido, porque é o seguinte, o pessoal tem me enviado um questionamento repetitivo e eu vou esclarecer aqui rapidamente. As carreiras do concurso que possuem cadernos completos, ciclo completo de questões, que é uma boa ferramenta para reta final, fazer questões do estilo da banca, comentadas. Os cargos que têm ciclo completo são os de técnico de apoio, que tem 340 questões, e o de policial legislativo, que tem 400 questões. E vocês podem ter acesso no link que está na descrição do vídeo, que é o link da loja. E você pode ter a aquisição do super combo, que são as 400, o combo, que são 300, e por aí vai. Mas deu dúvida? Só me chamar no WhatsApp. Para os outros cargos, para a maioria deles, não há conteúdo específico, mas há questões de noções de direito, 160 ao total. E também questões de português, 60 ao total. Para tirar dúvida de que se um caderno que você esteja interessado tem questões já de outro material, é só me perguntar, ok? Beleza? Nos links de compra também tem advertências. Olha, na compra desse material, se você já tiver comprado outro, tal, 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 não adquira esse. Mas eu sei que é um pouco confuso, mas a questão é que tem muita questão, e como eu sempre digo, sem questão e revisão, não tem aprovação. Ok? Então tá, recado dado. Ô, gente, na aula passada eu não estava nervoso. Eu só estava, assim, preocupado, é uma preocupação, porque concurso é sonho, concurso é meta, e às vezes a pessoa está com um PDF, e se o PDF não tem determinada matéria, ele simplesmente acredita naquilo fielmente. Você tem que fazer um juízo crítico do edital, ok? E a aula passada foi nitidamente a exploração das questões de Constituição Estadual, conteúdo que não está em todos os materiais de cursos preparatórios, e hoje vocês vão ver sobre a prova de regimento interno, as questões de regimento que apareceu no último concurso. E na série Quebrando a Banca, a gente sempre começa com o conteúdo programático. Esse conteúdo programático é do de 2023, e como eu falei, ele é muito parecido com o de 2013. Os tópicos 1, 2 e 3, por exemplo, são idênticos. O tópico 4 tem uma alteração legislativa, obviamente não ia cobrar a lei anterior, e foi inserido o tópico poderes. E o tópico 5 é totalmente novo, beleza? Então, se o tópico 1, 2 e 3 era exatamente o mesmo deste ano, de 2023, 2013, e como a gente vai ver já na primeira questão, nos termos do regimento interno da Assembleia, como que você pode concluir no cargo de nível médio e nos cargos de nível superior que não é necessário analisar o regimento interno. Como? Contudo, tem que analisar de maneira coerente. O regimento interno da Assembleia é gigantesco. O cargo é de consultor do processo? Meu filho, vai ler tudo. Regimento interno integral. Já para os demais cargos, na minha opinião, o regimento interno tem que ser lido como fazendo um ping-pong com o tópico 3. Comissões, como eu falei na aula passada, comissões está ali a partir do artigo. Até errei o artigo, né? 60. Estava pensando que era de 55. Vamos ver se eu errei de novo. Dessa vez eu acertei. Comissões está no artigo 60 da Constituição Estadual, certo? Beleza. Mas eu sugiro você ir lá no 100 seguinte. E nós vamos ver isso agora, já nesta primeira questão, que, apesar de ser uma questão de regimento, vocês vão ver que tem como resolver pelo bom senso e pela Constituição Estadual. Se não, vejamos. Já vamos pisar fundo aqui, né? Pegar a minha caneta
E vamos lá. Nos termos do regimento interno da Assembleia Legislativa, a atribuição conferida às comissões permanentes, que não exclui a iniciativa concorrente de deputado, ou seja, vão trazer três situações que as comissões fazem e deputado não faz. E uma, as comissões fazem e o deputado também. Isso que está querendo dizer, qual das abaixo a comissão pode fazer e o deputado também pode fazer. É isso que está falando aqui. Olha, no artigo 100 do regimento interno fala quais são o que cabe às comissões. E realmente, letra B, solicitar depoimentos de qualquer autoridade ou cidadão, a comissão pode fazer, está lá no artigo 100. Realizar audiência pública com entidades da sociedade civil, está lá no artigo 100. Inclusive, é o inciso 5º do artigo 100. E aí, meu querido, esse inciso teve alteração legislativa em 2015. E você quer ser um candidato atualizado, você quer, por exemplo, supor que a banca pode enveredar pela estratégia de cobrar questões que tiveram modificações recentes, você vai dar uma especial atenção nessa prerrogativa que cabe às comissões de realizar audiência pública. Que agora lá tem uma advertênciazinha, observado, artigo 125 e tal. A alternativa D também, receber petição de qualquer pessoa contra ato ou omissão de autoridade pública. BCD é atribuição das comissões. Vamos supor que a pessoa nunca tenha lido o regimento, ela tenha se embasado única e exclusivamente na Constituição do Estado de Minas Gerais e se deparou com essa questão, na hora que já lê, nos termos do regimento interno, congela, cai e fala, não vou passar. Calma. Deparou-se com uma questão de um tema que aparentemente você não está dominado, você não estudou, calma, vamos utilizar o bom senso. Claro que sem estudar nada, não há bom senso que resolva. Mas, considerando então o candidato que foi para essa prova com o conhecimento de processo legislativo da Constituição do Estado, beleza? Ele vai pensar assim, então tem uma dessas atribuições aqui que o deputado pode fazer e a comissão também. Comissão é um grupo de deputados. A comissão nada mais é do que um coletivo, um mini plenário, até porque nas comissões tem que ser também respeitada os percentuais, como diz aqui o artigo 70. Olha só, sempre que puder eu vou voltar e ficar lendo com vocês. Artigo 70. A Assembleia Legislativa da Constituição. A Assembleia Legislativa terá comissões permanentes e temporárias, constituídas da forma do regimento interno e com as atribuições nele previstas, ou conforme os termos do ato de sua criação. Parágrafo 1º. Na constituição da mesa e na de cada comissão é assegurada, tanto quanto possível, a participação proporcional dos partidos políticos ou dos blocos parlamentares representados na Assembleia Legislativa. E perceba que as prerrogativas que estão no artigo 100 do regimento interno estão aqui no parágrafo 2º. As comissões, em razão da matéria de sua competência, cabe: 1. Discutir e votar projeto de lei que dispensar, na forma do regimento interno, a competência do plenário, salvo quando houver recurso de 1/10 dos membros da Assembleia. 2. Realizar audiência pública com entidade da sociedade civil. Perceba aqui, ó, redação idêntica. Mas, vá no artigo 100, custa nada. Não custa nada. Você não vai ler o regimento todo, você vai ler parte do regimento. 3. Realizar audiência pública em regiões do Estado para subsidiar o processo legislativo, observada a disponibilidade orçamentária. Convocar, além das autoridades a que se refere o artigo 54, outra autoridade estadual para prestar informação sobre assunto inerente às suas atribuições. Deixa eu já falar o que eu estou querendo falar. A comissão, ela é um grupo de deputados, certo? Disso ninguém tem dúvida.
No artigo 60, parágrafo 2º, não há a prerrogativa da comissão startar o processo legislativo. Aí que o estudante que quer temar comigo, ou quer temar com o edital, ou quer temar com quem quer que esteja, que o regimento interno não precisa ser estudado. Tem que ficar atento. Porque iniciar o processo legislativo é, sim, uma atribuição da comissão. Mas está lá no artigo 100. Artigo esse que repete tantas atribuições aqui do parágrafo 2º do artigo 60, mas prevê outras. E você vem me falar de uma prova que utilizou o mesmo conteúdo programático nesse ponto, que o regimento interno não tem que ser analisado, nem que seja superficialmente, mas vão responder com bom senso? Vamos supor que você não saiba que a comissão pode iniciar processo legislativo, certo? Apesar de que a comissão, o bom senso, e a comissão, um grupo de deputados, aquilo que é atribuição, aquilo que cabe a um deputado, pode caber a dois. Por que eu digo isso? Porque o artigo 65 diz: a iniciativa de lei complementar e ordinária cabe a qualquer membro ou comissão da Assembleia Legislativa. Leia a Constituição como um todo. Como eu disse, no 60, parágrafo 2º, não tem a menção direta de início do processo legislativo pela comissão. Mas tem outras tantas prerrogativas da Constituição. No artigo 100 do regimento, já vem expresso: a comissão pode startar o processo legislativo. E no 65, mais do que dizer que o deputado pode fazer sozinho, está dizendo que as comissões podem. E aí o bom senso que impera. A pessoa sabe que um deputado pode apresentar um projeto de lei, a gente vê isso até na imprensa, o deputado apresenta um projeto e, né, dá satisfação ao seu eleitorado: apresentei projeto de lei, ele fala no singular: apresentei projeto de lei. Opa! Se o deputado pode apresentar sozinho, você matava a questão na hora. Por quê? Se ele pode apresentar sozinho, se o deputado pode apresentar projeto de lei e a comissão também, e lembre-se, a comissão é um grupo de deputados, e para além disso do bom senso, está no 65, está no artigo 100, inciso 5º do regimento interno, e não está no parágrafo 2º do artigo 60. Então, tem que ter estratégia. O que a gente pode inferir aqui que a FUMARC pode fazer? Todas essas outras atribuições previstas no parágrafo 2º, previstas no artigo 100 do regimento interno. Vamos discutir algumas aqui. A comissão ela pode discutir e votar projetos de lei que dispensar na forma do regimento interno a competência do plenário, salvo se houver recurso. Decora esse quórum do recurso de 1/10, coloca 1/3. A prova pode colocar isso, 1/10. O Mark gosta disso. No inciso 2, realizar audiência pública com a entidade da sociedade civil. Inciso 3, nesse questão de audiência pública, memorize o artigo 100, inciso 5º do regimento, que lá teve uma alteração legislativa em 2015. Exato, 2015. Solicitar depoimento de qualquer autoridade ou cidadão, inciso 6, e tem um inciso 8 aqui também. Olha só. Acompanhar a implantação dos planos e programas de que trata o inciso anterior e exercer fiscalização dos recursos estaduais nele investidos. Então, a FUMARC pode cobrar, assim, as comissões, em razão da matéria, cabe exercer fiscalização de recursos estaduais investidos em plano de desenvolvimento e programa de obras do Estado, de região metropolitana, de aglomeração urbana e de microrregião. Você vê como é que misturam-se os incisos 7 e 8. Agora, se a prova também pode inovar em 2023, dizendo que o processo legislativo, especialmente de leis ordinárias e complementares, conforme o artigo 65, cabe a qualquer deputado ou comissão. Gente, tem processo legislativo, tem projeto de lei que lá hoje é tudo eletrônico, né? Mas na capa, muitos deles, a maioria, são de deputado. Está lá o deputado X, o deputado Daniel Aristóteles. Só que tem projeto que a autoria é a comissão, para demonstrar peso. A Comissão Extraordinária de Barragens,
A comissão que analisa um acidente como o de Brumadinho propôs diversos projetos, requerimentos, pedidos de informação. A autoria era muito mais que de um parlamentar, a autoria era da comissão, para dar peso. Não é um deputado que está requerendo, que está startando aquele processo legislativo, e sim um grupo de deputados. Ok? Beleza?